Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O compromisso com Cristo move as pessoas para fora de sua zona de conforto, a fim de crescer, passando de cristão infantil para amadurecido. Devemos aprender o discernimento. Devemos treinar nossa consciência, nosso sentido, nossa mente e nosso corpo para distinguir o bem do mal. Precisamos saber distinguir qual é de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sua rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Crescer na Graça. Direção e apresentação, pastor José Carlos Delfino. É isso aí, meu querido, minha querida. Eu quero então nesta manhã comentar com você, como disse, tempo para Deus, né? O salmista Davi, no Salmo 84:10, ele diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Meu querido, eu li uma frase essa semana, achei muito interessante, falando do tempo. Diz que muita gente quer passar a eternidade com Deus. Praticamente todo aquele que crê na Bíblia, nas promessas, crê na vida eterna, crê na eternidade, quer passar a eternidade com Deus. Mas hoje não tira minutos do seu dia para falar com Deus, para conversar com Deus, para fazer algo que seja em prol do reino de Deus, em prol dessa vida eterna. Então, é muito importante que nós venhamos a refletir exatamente sobre quanto tempo temos nós dedicado, extraído, para Deus. Porque, meu amado, minha amada, logo, nós todos temos um monte de compromisso. Infelizmente, deixamos sempre as coisas que é de Deus para a hora que eu tenho folga. Eu sirvo a Deus no momento em que me sobra. E como posso dizer que Deus está em primeiro lugar se eu sirvo a Ele só quando me sobra um tempinho? Então, é importante que nós venhamos a refletir qual o tempo que nós temos dedicado a Deus. De que forma temos dedicado esse tempo a Deus? No que nós temos realmente dedicado? É muito fácil nós nos voltarmos a Deus quando as coisas estão ruins, não é verdade? Quando as coisas não vão bem. Mas nós afastamos-nos facilmente, esquecemos de Deus quando está tudo tranquilo. Oséias já dizia lá no capítulo 10, verso 12, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre nós. É tempo, meu querido, é hoje. Como você quer passar a eternidade com Deus se você não tem alguns minutos sequer do seu dia para conversar, para fazer a obra dEle, para anunciar o reino dEle, para viver essa proximidade, essa intimidade com Deus? Aonde que você vai achar tempo para Deus? Quando eu morrer, daí eu vou ter tempo. Aí pode ser tarde, meu amado. Então hoje é tempo de buscar a Deus, como em todo o período da história.
lembrar que tudo deve estar Deus em primeiro lugar. Não é que eu não venha ou não vá trabalhar, que eu não vá a estudar, que eu não vá fazer as minhas obrigações. Não, mas eu tenho que antecipar o tempo. Assim Jesus fazia. Ele precisava conversar com Deus, o dia dele era corrido. Então o que ele fazia? Ele acordava mais cedo para ir orar, para conversar com o Pai. Ele ia dormir mais tarde, porque ele fazia o mesmo deu para fazer durante o dia, a correria estava grande, a hora que acalmava, então ele ia para algum lugar e ele passava horas conversando com o Pai. Ele tinha tempo, e isso que ele estava o tempo todo fazendo a obra do Pai. Impressionante é isso, que o dia todo transcorria e a única coisa que ele fazia durante aqueles anos, os 3 anos do seu ministério, era fazer a vontade de Deus, era exatamente anunciar o reino. E mesmo assim ele ainda procurava um tempo sozinho para poder falar com o Pai. Agora, qual é o tempo que você tira para Deus? Irmão, eu tiro o sábado. Lógico, o sábado eu vou na igreja porque eu não tenho o que fazer, é o tempo que me sobrou. Tem pessoas que o único dia que lê um pedacinho da Bíblia, o único dia talvez que ora, é no sábado, quando vai no templo. Aí ele vai com a vontade de evangelizar, irmãos no templo não adianta, ele tem que evangelizar pessoas que estão ao seu lado cada dia, cada instante, cada momento. Isso é muito importante, meu amado, minha amada. Hoje, como sempre, nós devemos estar sempre preocupados em mostrarmos a Deus, né, quanto nós desejamos realmente estar com Ele na eternidade. Caso contrário, estaremos nos enganando a nós mesmos. Então, por isso, devemos nós, a cada instante, refletirmos: quanto do tempo eu tirei hoje do meu dia para o Senhor? Nós deveríamos levar à risca alguns compromissos, mas acima de tudo com vontade, com desejo. Não adianta eu ir orar porque eu tenho que orar. Eu tenho que orar porque eu sinto a necessidade de falar com Deus, como diz o salmista: é melhor um dia no teu átrio, é melhor alguns momentos na tua presença do que o dia todo entre aquilo que não vale a pena, não é? Com aquilo que vive entre a impiedade e os males. Então o homem e a mulher que deseja realmente conhecer a Deus, ele precisa dedicar-lhe tempo. Ele precisa dedicar tempo para conhecer, como eu conheço a Deus, lendo a palavra dele, ouvindo o programa, meditando no que está sendo realmente falado. É quando eu oro e falo com Deus e exponho a Ele as minhas necessidades. É quando eu de fato faço alguma coisa em prol da obra de Deus. Porque eu não perco tempo com Deus. Tudo que eu dedico, a Deus eu estou ganhando. Agora, se eu, ao contrário, perco mais tempo com coisas fúteis, com coisas que se vão, meu amado, não vai ter solução. Não vai ter nada que te agrade ou agrade em você ao Pai Celestial. A questão é Deus estar sempre presente na tua vida, naquilo que você faz.
Essa é a diferença. Então, há pessoas que perdem tempo sim, mas fazendo coisas que não têm necessidade. Muitas vezes perde muito mais tempo assistindo um filme do que falando com Deus, falando da vida dos outros, do que pregando o Evangelho. Quantas vezes passam horas e horas comentando da vida do fulano, do ciclano, do beltrano, porque ele usa isso, porque ele fala aquilo, porque desconfia disso, desconfia daquilo, mas não prega para ninguém, não tiram tempo para anunciar o Evangelho, não tiram tempo para falar de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Mas chega no sábado, eu estou na igreja. Mas está na igreja porque ele não tem mais o que fazer, então o sábado eu tiro para ir para a igreja. Se convidar para vir ou fazer um trabalho durante a semana, acabou-se. Lá vem as desculpas, lá vem o trabalho, lá vem os compromissos. Não, mas eu tenho a família, essa semana não vai dar, a outra também não. Infelizmente, muita gente perde tempo cuidando da vida alheia, mas não tiram tempo para fazer a obra de Deus, para louvar, para se unir, para se fortalecer. Isso é muito importante, meu amado. Se eu desejo passar uma vida eterna com esse Deus, como eu vou passar se eu não conheço? Eu tenho que conhecê-lo, e para conhecer eu tenho que me aprofundar na sua palavra, eu tenho que me aprofundar naquilo em que quem Deus é, o que Ele requer de mim, o que Ele tem me ofertado. Então é muito importante que estar com Cristo, estar com Deus, de fazer a vontade de Deus, de anunciar o Evangelho, de auxiliar um necessitado, de levar uma palavra de conforto, faz parte da nossa vida como verdadeiro cristão. Muitas vezes enchemos a boca porque eu sou da igreja de Deus, a única igreja verdadeira, mas não vive. Não vive, não tem tempo para as coisas de Deus. Vive com pressa, vive com compromisso. Tudo é difícil. Se for para tirar um dia de trabalho, então para fazer alguma obra de Deus, acabou-se. Não, mas daí o meu salário vai ser descontado e tal, e aí logo vem as desculpas. As pessoas perdem mais tempo se justificando do que procurando agradar a Deus. E por isso, meu querido, minha querida, é importante que nós demonstramos a Deus o quanto nós temos prazer, Prazer de estar com Deus. Prazer de anunciar sua obra, prazer de demonstrar que sou um seguidor de Cristo em todo momento, em todo instante. Que ir ao templo é excelente, mas não é só isso, Não é só isso, não é só ir no culto, não é só participar uma vez por semana, é você ter interesse pelas coisas que vêm de Deus e que são de Deus. Como disse Jesus, eu trato do negócio do meu Pai. Então, se você quer fazer a diferença, você tem que tratar das coisas que são de Deus. Então, ir na igreja porque é sábado, é obrigação, não, eu vou na igreja hoje porque é sábado, se eu não for vão falar de mim, não adianta nada, meu amado.
Ir na igreja por obrigação não adianta nada. Você vai porque você está feliz e quer ofertar a Deus. Senão você vai lá fazer igual o papel de Caim. E não vai ser aceito. Mas não é só isso, é a cada dia, a cada momento, a cada instante da nossa vida. Quanto tempo eu tiro para falar de Deus para alguém? De ler a Bíblia, de sentar ali e ler a Bíblia. Um tempo dedicado em família, talvez, ou com os filhos, para falar da palavra de Deus, para falar dos nossos desafios do dia a dia. Quantas vezes nós tiramos um tempo para visitar algum irmão que está carente, necessitado, debilitado por alguma necessidade da vida? Então por isso é muito importante nós refletirmos. Tem pessoas que acham que perdem muito tempo fazendo as coisas para Deus. Você não perde nada, querido. Você não perde nada, você só está ganhando. Só está ganhando. Quanto mais tempo você dedica para as coisas de Deus, mais você ganha. Mais intimidade você consegue. Mais forte, realizado você se sente. Então se alguém convida você para ir a algum lugar, fazer uma visita, para animar alguém, vá. Se é para orar por alguém, vá. Se é para falar da palavra de Deus, vá. Às vezes é só para ir lá e ouvir alguém, mas vá. Deus nos ouve, Ele quer que nós também aprendamos a ouvir o nosso semelhante. Temos que aprender, meu amado, que o tempo ao qual Deus nos dá, que nós temos aí para viver, ele é curto. Mas não é para viver para nós. Esse tempo que o Senhor nos dá é para que nós demonstramos a nossa grande intenção de estar com Ele na eternidade. E quem não sabe, ou quem não lida desta maneira, quem não entende desta maneira, tudo que vai fazer para Deus é um peso. Ir à igreja é um peso, visitar alguém é um peso, falar do Evangelho é um peso, ouvir um programa do rádio, é um peso, anunciar é um peso, tudo é difícil. Sempre tem algo atrapalhando a sua vida. E isso é ruim. Que nós possamos a cada dia mostrarmos a Deus quanto somos gratos a Ele pela misericórdia, por tudo aquilo que nós temos, pela alegria de poder viver, mas mostrar isso por meio de ação, mostrar de tal maneira que você tem entusiasmo de estar próximo de Deus, de querer fazer a obra que pertence a ti, que é dentro da igreja. Às vezes é ir lá ajudar a consertar alguma coisa no templo, a limpar o templo, auxiliar aquela irmã ou irmão que ajuda na limpeza. É fácil ir lá e criticar alguma coisa, mas não faz nada, nunca tem tempo para nada, e acha que é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Quem não tem tempo para Deus perde tempo, Quem não tem tempo para Deus, perde tempo. Essa é a realidade. Então nós devemos, sim, aprender que Deus deve estar tudo em primeiro lugar. Quando você faz qualquer obra, quando você dedica um tempo específico para as coisas de Deus, é grandioso. Nós vemos que vamos ao culto, acaba o culto, todo mundo já quer correr, porque todo mundo tem algum compromisso. Pastor, mas já é porque está acabando o sábado. Eu tenho por quê? Eu tive a semana toda para me preparar, mas aí naquele dia, naquele horário eu tenho que correr, porque eu tenho outros compromissos. Se
Se algum irmão quer conversar, eu não vou ter tempo. Se alguém espera alguma coisa, eu não vou ter tempo. Mas eu vou ter tempo para ir jantar, para ir numa churrascaria, para ir numa pizzaria, para ir na casa do irmão, que se ele convidar para comer eu vou, mas se convidar para ir lá chorar com ele, eu não vou. Aí eu não tenho tempo. Então é importante você avaliar, né? Como de fato você tem aproveitado o tempo que Deus te dá em prol da obra dele. Então, se eu não me dedicar hoje, como eu posso esperar um dia querer entrar na vida eterna com ele? Deus, Ele tem dedicado tempo a mim, a você, né? Ele tem as obrigações dele, mas Ele dedica tempo para mim, para você. Você ora, pede, Ele te atende. Ele sempre está ali pronto para te ouvir. Essa é a realidade. Você, se Ele chamar, você está pronto para ouvir o chamado dEle? Está pronto para fazer o que Ele manda? Então é muito importante, querido, que nós venhamos a cada dia cuidarmos de nós como verdadeiros filhos de Deus queremos ser, como temos agido. Como temos utilizado o nosso tempo. Né? Então, gastar tempo com as coisas de Deus é viver ganhando tempo, pode ter certeza disso. Né? Isso é muito importante. Medite, reflexione, né? E mude. Mude, é muito importante mudar. É muito importante deixar as coisas que nos atrapalham, né? que nos afastam de Deus. Procurar aquelas coisas que nos aproximam mais de Deus. O próprio Evangelho diz que Deus é encontrado pelos que o buscam. Agora, se eu não o busco, como eu posso encontrá-lo? Não é verdade? Então, que possamos a cada dia buscarmos e vivermos mais e mais esse tempo que o Senhor tem nos dado, mas sabê-lo administrá-lo de tal maneira que possamos sim cuidar dos nossos afazeres, mas jamais negligenciarmos o tempo necessário para a obra do Senhor. Aí nós vamos realmente estar agradando a Deus. Imagina Noé, Deus mandou ele construir uma arca, levou anos e anos, ele dedicou um tempo para Deus. Ele fez o que Deus pediu. Mas ele ia ser salvo também. Não interessa, olha o tempo. E você não vai ser salvo? Hoje nós temos trabalhando, fazendo alguma coisa, construindo uma arca espiritual para que alcançamos a vida eterna, meu amado. E qual é o tempo que você tem tirado para isso? Medite nisso, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus de bondade, Deus de misericórdia, pedimos-te, ó Pai, perdão pelas nossas atitudes, que muitas vezes nos leva a buscarmos mais tempo para os nossos deleites, nossas vontades, mas que vivemos, Senhor, sempre ocupados para realizar a Tua obra, para vivermos uma vida de cristão real, verdadeiro. Achamos que
Basta estar na igreja, talvez no dia de sábado, já está tudo bem. E sabemos que não é assim. O Senhor nos chamou para sermos 24 horas por dia filhos teus, vivendo como tais, expressando por meio da palavra, da ação, do gesto, da misericórdia, do tempo em que devemos ter e dedicar para Ti, seja para a oração, para o estudo, para a instrução ao próximo, para o desenvolvimento e a estabilidade da família. Pai, perdoa-nos naquilo que falhamos, mas auxilia-nos para podermos mudar. Necessitamos, e se não mudarmos, certamente perdemos até o direito de estar na vida eterna. Então, Pai, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, auxilia-nos para que sejamos sábios o suficiente para tomar a atitude certa e dedicar o tempo necessário para a Tua obra. Para isso fomos chamados, para sermos parte, para sermos a Tua igreja. Igreja essa que tem como missão viver como verdadeiros filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, é que eu peço agradecido. Amém.